Jonas, capítulo 1, verso 1, amém? Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do peso. Jonas, porém, desceu até o porão do navio, e tendo deitado-se, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? E eles lhe disseram, e ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Até aqui, meu irmão, feche os seus olhos nessa manhã. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Esta aqui é a tua casa, ó Deus. E nesse momento nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para buscar a tua face, ó Deus. Que nessa manhã nós possamos sair daqui transbordando do teu conhecimento, transbordando do teu amor e da tua glória, ó Pai. Usa-nos nessa manhã, ó Deus, conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, para que possamos levar a tua palavra à tua igreja, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra, ela é uma palavra de conhecimento de todos, amém? Eu tenho certeza que desde quando nós somos muito jovens, aquelas pessoas que são criadas na igreja, nós já ouvimos falar de Jonas, e até mesmo as pessoas que não cresceram na igreja, já ouviram contar da história de Jonas e o grande peixe, amém? Eu gostaria de trazer ao seu coração 3 pontos específicos: transgressão, arrependimento e bonança, amém? Transgressão, arrependimento e bonança. E a leitura desse texto, a leitura dessa passagem, nos faz compreender que em diversos momentos da nossa vida nós temos transgredido as ordens do Senhor. Ao longo da nossa caminhada nós temos sim tropeçado em pedras, nós temos tropeçado em dificuldades que muitas das vezes nos tem feito transgredir as ordens do Senhor. Nós temos fechado os nossos olhos para ordenanças claras. Qual foi a ordenança que o Senhor lançou a Jonas naquele dia? Jonas, levanta-te e vai anunciar a minha palavra para o povo de Nínive. Será que nós temos recebido do Senhor ordenanças e temos feito como Jonas? Nós temos nos afastado da presença do Senhor, nós temos fingido que não temos ouvido qual é a ordenança que o Senhor nos dá, e temos nos omitido e temos nos fechado. Talvez o que Deus tem falado para você não é para que você leve a palavra até uma outra cidade. Talvez o que Deus tem falado para você não é que você leve a palavra até uma pessoa que está ao seu lado, mas talvez Deus tenha dito para você: renuncia a alguma coisa,
abre mão de alguma coisa. O que tem ocupado a presença de Deus na sua vida? O que tem ocupado o trono do seu ser? Qual é a coisa que tem estado no centro do seu viver? Nós temos colocado diversas outras coisas no lugar do Senhor. E a palavra de Deus diz que o povo de Nínive amou mais as maldades, as malícias, e isso chegou até o trono do Senhor, não é verdade? Nós não acabamos de ler aqui? E naquele momento, Deus, Ele deu uma ordenança clara a Jonas: levanta-te e vai até a terra de Nínive. E naquele momento o coração de Jonas, ele se endureceu. Jonas então ficou temeroso, e ele deixou que a dúvida, ele deixou que a transgressão tomasse o seu coração naquele momento. E então, ao invés de seguir a ordenança do Senhor, qual foi o caminho que Jonas optou? Fugir da presença do Pai, fugir da presença de Deus. Mas meu irmão, nessa manhã eu gostaria de te dizer uma coisa: nós até podemos escolher o pecado que nós vamos cometer, mas nós não podemos escolher a consequência desse pecado. Será que quando nós ouvimos a ordenança do Senhor, endurecemos o nosso coração, apenas nós é quem pagamos o pato? Será que as pessoas que estão ao nosso redor, será que a igreja na qual nós estamos inseridos também é penalizada com a nossa omissão, com a nossa transgressão? Será que a nossa família, muitas das vezes, tem ruído, tem sentido o peso da responsabilidade por conta da minha transgressão e do meu erro? Então o primeiro ponto que a gente gostaria de tratar aqui nessa manhã é sobre transgressão, amém? E naquele momento em que Jonas estava naquela embarcação, ele ouviu, ele sentiu que algo estava errado naquele lugar. E ele percebeu que tinha alguma coisa acontecendo, que o mar estava nervoso, o mar estava bravio. E na primeira oportunidade que Jonas teve, o que foi que ele fez? Ele se escondeu. Ele desceu até o fundo daquele navio, o fundo daquela embarcação. E sabe o que eu acho interessante? Qual é a lição que eu consigo aprender nessa hora? As outras pessoas que estavam naquela embarcação, as outras pessoas que estavam naquele navio, elas começaram cada uma a buscar o seu Deus, a sua crença, a sua fé. E aquele homem que era dito o homem do Senhor se omitiu. Nós temos deixado passar a oportunidade de deixar resplandecer em nós o brilho de Deus. Mas nada fica em oculto, meu irmão. E naquele momento em que Jonas se omitiu, eles decidiram lançar sorte e tentar entender o que é que estava acontecendo naquele momento. Veja bem, meu irmão, pessoas que não eram temerosas ao Senhor, com seus deuses, com suas crenças, decidiram então achar uma solução naquele momento para resolver aquele problema. E qual foi a conduta de Jonas? Qual tem sido a minha conduta? Qual tem sido o meu comportamento diante da adversidade, diante da transgressão? Será que no momento em que eu cometo uma transgressão, eu tenho me apresentado diante do Senhor e pedido perdão pelo meu erro? Ou eu tenho me escondido lá no convés do navio? Será que por conta do meu pecado, será que por conta do meu erro, outras pessoas estão afundando junto comigo? Naquele momento em que eles decidiram então lançar sorte, a sorte recaiu sobre Jonas. Mas voltando um pouquinho na palavra, na passagem, antes deles alcançarem a Jonas, eles começaram a olhar para o entorno do navio, não é verdade? E eles começaram a liberar as cargas, eles começaram a liberar os pesos, eles começaram a jogar, lançar fora tudo aquilo que eles acreditavam que poderia estar sobrecarregando aquele navio para que ele não afundasse. Nessa manhã eu gostaria de te perguntar: será que será que você, será que nós temos tirado o foco daquilo que realmente importa? Naquele momento aquelas pessoas, elas começaram desesperadamente a esvaziar aquele navio. Elas começaram a tirar de dentro daquele navio tudo aquilo que elas achavam que poderia ser a causa do problema. Mas elas não trataram diretamente o problema naquele momento.
Quantas vezes eu tenho identificado qual é o erro, tenho identificado qual é a falha, mas eu prefiro fechar os meus olhos e fingir que não está acontecendo nada. Eu prefiro fingir que nada está acontecendo ao meu redor. E aí, no momento em que eu desço para dormir, que eu me coloco numa postura de omissão, eu começo a ver que outras pessoas estão sendo prejudicadas pelo meu pecado. Nós não podemos permitir, meu irmão, minha irmã, que outras pessoas sejam prejudicadas, impactadas pelo meu erro, pela minha transgressão. E nessa hora, eu gostaria de dizer para você que o arrependimento é muito melhor do que sacrificar. Se nessa hora nós conseguimos entender que diante da nossa transgressão, nós precisamos dobrar o nosso joelho, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão, nós não iremos sacrificar a vida de outra pessoa. E quando eu falo de vida, eu não falo de vida física apenas, escute, eu falo de vida espiritual. Muitas vezes o meu pecado tem sido a arma letal que tem tirado a vida espiritual de outras pessoas. Ai daquele por quem vier o escândalo, não é assim que diz a palavra? Eu não posso permitir que a minha vida, que a minha conduta sirva de pedra de tropeço para outra pessoa. Eu não posso permitir que a presença de Deus ocupe um espaço menor na minha vida e que as transgressões aqui venham à tona. Nós não podemos em momento algum permitir que outras pessoas deixem de ser alcançadas. Nós não podemos permitir que a palavra de Deus não seja levada pela minha omissão. Eu devo entender que o ID do Senhor é importante, deve ser cumprido, e eu não devo me acovardar e me enfiar no fundo de um navio. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, eu tenho certeza disso. Nós temos que compreender então, nessa noite, nessa manhã melhor dizendo, né? Nós temos que compreender que naquele momento em que nós começamos a ver as adversidades, as coisas acontecendo, nós devemos clamar a presença de Deus. Nós não devemos permitir que a nossa desobediência, que a nossa transgressão, que o nosso pecado, ele nos impeça de cumprir o ID do Senhor, amém? E esse é o primeiro ponto. A nossa transgressão, o erro que nós cometemos, deve ser um acidente, deve ser um acaso. Nós não devemos premeditar o nosso erro. Qual foi a conduta de Jonas? Qual foi a forma com que Jonas lidou com aquela situação? Jonas ouviu a voz do Senhor, dizendo que ele deveria levar a palavra até a cidade de Nínive, mas ele endureceu o seu coração, premeditou o seu pecado, comprou uma passagem para outro lugar e foi embora, se afastou da presença do Senhor. É assim que relata a palavra de Deus. Nós não devemos permitir que a nossa transgressão nos impeça de cumprir o ID do Senhor. Nós não devemos deixar que o nosso pecado, que a nossa falha impeça que outras pessoas alcancem o reino de Deus. Existem vidas que estão se perdendo, existem pessoas que estão aí fora e que precisam do nosso posicionamento enquanto servos de Deus, enquanto filhos do Senhor, embaixadores do reino. Nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos esconder, e se porventura nós tropeçarmos, Deus nos dará uma segunda chance, para que nós nos arrependamos. Aleluia! E é nesse segundo ponto que eu gostaria de chegar com você nesse momento. Eu transgredi sim, eu pequei sim, mas eu estou me arrependendo diante do Senhor. Meu irmão, nós não devemos ser hipócritas, nós não devemos ser falsos. Nós cometemos erros incessantes. O bem que eu quero, eu não faço, porém o mal que eu não quero persegue os meus passos.
Nós estamos lutando contra o pecado 24 horas, o tempo todo, a todo instante. E creia nisso, meu irmão, enquanto eu estou falando com você, Deus está falando comigo primeiro. Nós temos enfrentado tempos de adversidade, e nós não temos buscado do Senhor o arrependimento para as nossas transgressões. Nós temos deixado passar esse erro, essa falha, e isso tem não só nos matado, volto a dizer, mas tem tirado a vida espiritual de outras pessoas. Na posição em que você se encontra hoje, não se engane, meu irmão. Não é porque você não está aqui em cima do altar, ministrando um louvor, pregando uma palavra. Você é referência onde quer que você esteja. No seu trabalho, na sua família, na sua roda de amigos, na sua vizinhança, no seu condomínio. As pessoas querem ver em você o brilho do Espírito Santo de Deus. E você não pode permitir que a sua transgressão impeça o brilho de Deus de refletir em você. Você não deve permitir que a sua transgressão, que o seu erro te faça afundar. Deus quer te trazer à tona para que você respire algo novo, amém? Deus quer te tirar dessa situação de adversidade, dessa situação de culpa, onde as pessoas têm apontado o dedo para você. Deus quer te tirar dessa condição. Deus quer trazer para você algo novo. Mas nós precisamos nos posicionar e nos arrepender. Transgressões acontecerão, meus irmãos. Falhas, pecados acontecerão. Isso é inevitável, isso faz parte do percurso. Como eu disse, não deve ser algo premeditado. Não deve ser algo que nós pensamos em fazer. Às vezes a gente está numa situação e quando a gente para perceber, a gente já cometeu um erro. Quantos aqui num diálogo simples com um familiar não lançou uma palavra dura no momento de cabeça quente, no momento de dificuldade, de ânimos exaltados, não é verdade? Nós estamos sujeitos a erros e falhas constantemente, é da nossa natureza. A nossa carne, ela fraqueja a todo instante. Mas eu volto a dizer, a transgressão na nossa vida, ela tem que ser algo passageiro. Ela tem que ser algo que acontece e nos leva ao arrependimento. Meu irmão, escute isso. Existem muitas coisas das quais nós somos livrados. Deus nos dá o livramento, amém? A gente nem sabe. Às vezes um acidente de trânsito, às vezes uma bala perdida, às vezes uma doença, uma enfermidade. Nós estamos sendo livrados, amém? Quem crê nisso nessa manhã? Você está recebendo milhões e milhares de livramentos e muitas das vezes você nem se dá conta. Mas existem situações pelas quais Deus te permite passar, porque Ele quer tratar algo em você. E Ele quer que através da sua vida, o tratamento pelo qual você passou, você leve bonança a outras vidas. Deus vai permitir que você passe por uma dificuldade e que você sinta na sua pele aquela dor, para que aquelas cicatrizes levem cura a outras pessoas, para que outras pessoas possam ver a dificuldade e você possa se oferecer como um ombro amigo e dizer: eu estou com você, o Espírito Santo me enviou aqui para que eu seja bênção na sua vida. Você não está aqui no convés, no fundo desse navio sozinho. Deus te chamou para estar lá em cima, amém? Aleluia. E nós devemos então compreender que obedecer é infinitamente melhor do que sacrificar. E aí, avançando para o capítulo 2, Jonas consegue então compreender o que ele tinha feito, o erro no qual ele estava permanente. E no capítulo 2, quando a gente começa a ler, a gente identifica o seguinte, preste atenção. E orou Jonas ao Senhor Deus dizendo: lá das entranhas do grande peixe. O que aconteceu com Jonas? Jonas estava no navio, se escondeu. As pessoas começaram a buscar formas de resolver aquele problema, se livraram das cargas, se livraram dos pesos, mas não atingiram o objetivo principal. O causador daquela adversidade, daquela tribulação era Jonas. Jonas era o causador daquela dificuldade, e por conta dele outras pessoas pereceriam. Então o que aconteceu? Jonas foi lançado ao mar, e na mesma hora a tempestade cessou. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Com o arrependimento da minha transgressão, Deus opera milagres.
no momento em que eu dobro o meu joelho, no momento em que eu começo a compreender, a ter o entendimento de que a minha transgressão tem me feito afundar, que eu dobro os meus joelhos no chão, que eu começo a clamar ao Senhor, eu começo a entender que o milagre do Senhor está vindo em minha direção, mas eu preciso dar um passo em direção ao milagre. Eu preciso tomar a iniciativa, eu preciso entender, ter a compreensão do que Deus quer fazer comigo. Por que é que eu estou passando por essa adversidade? Por que é que eu estou a ponto de afundar? O que Deus quer falar comigo nessa situação difícil? Deus quer trazer para você bonança. Deus quer trazer para você salvação, arrependimento, maturidade espiritual, e que através de você isso alcance outras pessoas. E naquele momento onde Jonas entendeu que o arrependimento é o melhor caminho, ele clamou ao Senhor. Das entranhas do peixe Jonas clamou: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouvistes a minha voz. O Senhor, Ele está o tempo todo com os braços estendidos em nossa direção. E mesmo que você ache ou pense por algum instante que os braços de Deus não irão te alcançar, por mais que você pense isso, mesmo que você grite, os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Ele vai ouvir, ele está atento a tudo aquilo que você diz. E no primeiro sinal de desespero, no primeiro sinal de dificuldade, meu irmão, não resmungue, não murmure, não reclame, clame. No primeiro sinal de dificuldade, no primeiro sinal de problema, não deixe que o problema cegue a sua visão ao ponto de você não enxergar que o seu Deus é capaz de te dar a bonança. Não permita que as tribulações que estão ao seu redor te impeçam de cumprir a vontade de Deus. Jonas naquele momento conseguiu compreender, veio à memória de Jonas, que existe um Deus que é abençoador, que existe um Deus que é provisional, é um Deus que te dá provisão a todo instante, a todo momento. Deus está com as mãos deles estendidas para te tirar daquela adversidade. Jonas estava no fundo de um navio e ele pensou: daqui não tem para onde eu ir. E quando ele pensou isso, ele se encontrou numa situação pior. Ele estava no ventre de um grande peixe em alto mar. E naquele momento, ele clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu a voz de Jonas, amém? Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de agradecimento, votarei e pagarei. Do Senhor vem a salvação, disse Jonas. Começa a entrar então aqui o terceiro passo, que é o passo da bonança, amém? Jonas cometeu uma transgressão, Jonas endureceu o seu coração, se apartou da presença de Deus, passou por adversidades, passou por tribulações, esteve no ventre de um grande peixe, mas de onde ele estava, ele passou pela etapa do arrependimento, e naquele momento ele clamou ao Senhor, e ele começou a alcançar a bonança. Quantos irão alcançar a bonança do Senhor aqui nessa manhã? Naquele momento Jonas começou uma etapa de mudança na vida dele, e preste bem atenção no que eu estou falando com você aqui agora. Jonas, no ventre do grande peixe, começou a buscar o arrependimento. Começou a pegar aí? Começou a pegar? Jonas naquele momento começou a buscar o arrependimento, porque ele estava indo para uma cidade onde ele precisava pregar sobre arrependimento. A dificuldade que você tem passado vai servir de experiência para você contar as vitórias do Senhor. Deus permite que você passe por tribulações para que você possa engrandecer ao nome dEle. Deus permite que você passe por dificuldades para que o nome dEle seja louvado em nome de Jesus. Aleluia. E aí então Jonas começou a experimentar o amor de um Deus que é perdoador. Deus providencial, Deus perdoador. Esse Deus, Ele é um Deus que Ele supre todas as nossas necessidades. Escute, Deus, Ele supre as nossas necessidades e não vontades. Nós não entendemos aquilo que é melhor para a nossa vida, para a nossa caminhada. Nós não conseguimos compreender, meu irmão. Por mais que nós
entendamos que somos autossuficientes, entendamos que nós temos conhecimento de tudo e que nós conseguimos tocar a vida à nossa maneira. Deus, a todo tempo, com o seu amor constrangedor, Ele tem nos trazido para a vontade dEle. Mesmo que doa, mesmo que nós estejamos passando por situações difíceis dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso grupo, dentro dos nossos amigos, Deus permitirá que você passe por isso. Ele não vai permitir que você fique naquela condição. E naquele momento Jonas então começa a experimentar da bonança de Deus. Ele começa a entender que o Deus a quem ele serve é um Deus provisional. E ele começa a compreender e muda a oração dele. E ele começa a entender que ele precisa passar por toda aquela etapa para que ele possa levar o evangelho, anunciar a palavra. Volto a dizer, meu irmão, essa dificuldade pela qual você está passando, ela vai acabar. Não há bem que sempre dure e nem mal que nunca passe. Deus, Ele permite que nós estejamos nessa situação. Se a gente para analisar a Bíblia, a gente começa a entender que nos momentos de maior dificuldade são os momentos onde existe a maior bonança de Deus. Não é verdade? O povo de Israel preso no deserto de frente para o mar, o que Deus fez? Abre o mar para o povo passar. Jesus chegava no velório e o que acontecia? O morto ressuscitava. As situações onde nós passamos pela maior dificuldade é onde Deus quer mostrar o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é capaz de nos livrar. Mas nós precisamos dar um passo em direção ao Senhor. Nós precisamos entender que é preciso estar alinhado com a vontade do Pai. Não adianta conduzir a nossa vida à nossa própria maneira. Não adianta o Senhor nos dar uma orientação e eu comprar uma passagem para fugir para outra cidade. Eu não posso fugir dos propósitos do Senhor. Ou melhor dizendo, eu até posso. Mas se eu escolher o pecado que eu vou cometer, eu não consigo escolher a consequência que eu vou sofrer. Então, naquele momento ali, Jonas começou a entender que a bonança do Senhor era chegada na vida dele, amém? E assim diz a palavra: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo ainda: 40 dias e Nínive será subvertida, ou será destruída, ou deixará de existir. Naquele momento Jonas então se alinhou ao propósito de Deus e começou a cumprir a vontade do Pai, amém? Deus deu uma ordenança a Jonas: vai e prega aquela cidade a mensagem que eu te anuncio. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei, escute, e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem ovelhas, nem bois, nem prove alguma irá se alimentar, e nem beber água. Naquele momento, o cumprir da determinação de Deus na vida de Jonas, escute isso que eu vou te dizer, transcendeu a vida dele e começou a alcançar outras pessoas. E eu aprendo uma lição nessa manhã: se o meu pecado ele é capaz de influenciar as pessoas que estão ao meu redor, muito mais cumprir a vontade de Deus é capaz de impactar vidas, é capaz de impactar um bairro, de impactar uma cidade. Se a minha falha, a minha transgressão é capaz de alcançar algumas pessoas, cumprir a vontade de Deus me faz alcançar muito mais pessoas ainda. Outras pessoas serão alcançadas quando eu cumprir a vontade de Deus. Jonas naquele momento entendeu que o propósito para o qual ele servia não era para seu próprio proveito. Aquilo que Deus te dá, meu irmão, não é para o seu próprio proveito. Deus deposita nas suas mãos dons, talentos, bênçãos, palavras, para que você seja canal de bênção na vida das pessoas que te cercam, na vida das pessoas que estão ao seu redor. E nós precisamos entender isso e sair do fundo do convés, do navio.
Nós precisamos sair dessa situação de amargura, de opressão. Deus está nos chamando para anunciar um novo tempo, para anunciar algo muito maior, mas nós temos nos acovardado. Se nós tivéssemos a audácia e a competência que a palavra determina que nós tenhamos, Jesus Cristo já teria voltado há muito tempo. A palavra de Deus, ela precisa alcançar vidas, países, nações, e isso tem tardado em acontecer porque eu tenho sido omisso, porque eu tenho endurecido o meu coração e eu não tenho cumprido a vontade de Deus. Deus quer fazer com que a minha dificuldade e a minha tribulação salve nações, salve vidas. E naquele momento então, quando Jonas compreendeu isso, ele entendeu o seu propósito, ele entendeu que a finalidade dele aqui na terra não é servir aos seus próprios interesses, vidas foram salvas. Escute, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará o furor de sua ira, se nós não pedirmos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que havia anunciado que lhes faria. O nosso Deus, Ele é um Deus perdoador, amém? O nosso Deus, Ele é um Deus de bonança. Ele é um Deus que Ele traz o escape, Ele traz a fuga, Ele traz a paz. Nós precisamos nos posicionar, estar alinhados com o projeto de Deus. Existem coisas maravilhosas que Deus tem para fazer através de mim, através de você, mas nós precisamos nos posicionar e nos colocar na posição mesmo de servo do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui para cumprir com a tua vontade. O que o Senhor quer que eu faça nessa hora? O Senhor quer que eu me arrependa? O Senhor quer que eu me arrependa das minhas transgressões? É isso? Então eu vou me arrepender, Senhor. Eu não vou me omitir. Se porventura a minha vida tem sido motivo de desgosto, eu vou me arrepender dos meus pecados, e eu vou cumprir a tua vontade, eu vou cumprir o teu querer. E naquele momento em que Jonas começa a anunciar a palavra de Deus, ele começa a mudar a situação do local onde ele está inserido. Você consegue compreender isso? No momento em que você começa a mudar a sua conduta, a sua postura, Deus começa a mudar a vida da sua mãe, Deus começa a mudar a vida do seu pai, Deus começa a mudar a vida daquele seu colega de trabalho, Deus começa a mudar a situação da sua cidade, através da sua vida, meu irmão. Não é sonhar alto demais. Nós limitamos o agir de Deus. Nós temos a mania de colocar Deus dentro de uma caixa. Deus transcende qualquer situação que nós possamos visualizar ou entender. Deus, Ele quer agir através das nossas vidas e fluir rios de águas vivas que atingirão milhares de pessoas. E nós não temos compreendido isso. Que nessa manhã você possa entender que você precisa sair daquele convés, daquele navio, para atingir vidas que estão aí fora. Que nós possamos entender que alinhar a nossa vontade à vontade de Deus é o melhor a se fazer. Obedecer é sempre melhor do que sacrificar. Eu queria convidar o louvor nessa hora. Quando nós conseguimos cumprir a vontade do Senhor, nós impactamos nações, nós impactamos vidas. Mas nessa hora eu gostaria de te convidar a se colocar de pé nessa manhã. Eu gostaria de pedir a você que aí no seu lugar onde você está, se você conseguiu compreender que a sua vida é uma arma poderosa nas mãos do Senhor, Deus quer te lançar, Deus quer te mandar, te enviar para lugares onde você nunca sonhou em estar. E quando eu falo isso, meu irmão, eu não estou falando que Deus quer te enviar talvez para a África, para a Ásia. Talvez o te colocar onde você nunca pensou em estar é você estar no hospital acompanhando alguém e levar cura para outra pessoa. Talvez o te colocar em lugares onde você nunca sonhou em estar é você estar numa sala de espera de um consultório odontológico e você anunciar a palavra de Deus para uma pessoa que está do seu lado. Nós precisamos entender que da mesma forma que o nosso Deus, Ele é grandioso e Ele opera milagres e maravilhas, o maior milagre, que é o milagre da salvação, pode acontecer do meu lado, através da minha vida. Mas ao invés disso, eu tenho me calado, eu tenho me omitido. E como ouvirão se não há quem pregue?
como as vidas serão alcançadas, como pessoas serão impactadas, como nações serão mudadas, se eu tenho me obtido, se ao invés de eu resolver o problema, eu tenho dormido e deixado tudo acontecer ao meu redor. Enquanto Jonas dormia naquele navio, vidas estavam correndo o risco de se perder. No momento em que Jonas se coloca na posição do Senhor, uma nação foi salva. Eu creio que nessa manhã Deus está levantando aqui pessoas que irão mudar a história dos locais onde elas estão inseridos. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja na sua vizinhança, seja no seu condomínio, não importa, na fila do açougue, Deus vai te usar para levar a palavra, para incendiar corações, para queimar vidas e cumprir o propósito de Deus. Você precisa tomar posse disso, meu irmão. Isso é grandioso. É o propósito de Deus aqui na terra. É fazer com que vidas se rendam, é fazer com que pessoas sejam alcançadas. Entenda uma coisa: Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele quer te usar de maneira sobrenatural e te fazer voar voos muito maiores. Não importa quem você é, se você é pequeno, se você é grande, homem, mulher, não importa, Deus não irá desistir de você. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado. Creia nessa e manhã. não desiste de Nosso Deus, você. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. E Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. O nosso Deus, Ele não desiste de você. Não importa qual a situação onde você se encontre, não importa qual é a adversidade que você se encontre, Ele não desistirá de você. E se você estiver na profundidade do mar, dentro de um grande peixe, a mão do Senhor te resgatará e te fará andar sobre as águas. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai.